E ela tem uma história bonita também, sabe? Assim, e ela faz tudo, faz mais de 8 anos que ela faz. Sua conta não se qualifica. Olha lá, cortaram minha conta. Que legal. Por que será? Então deixa assim. Depois eu faço autógrafo para deixar aqui para... É ouvinte que você chama? Mas é tão variado, né? Na Mogi FM, um bate-papo descontraído, vamos compartilhar informações. Entrando no ar, Papo de Mulher, um programa onde a informação vai até você. Começa agora, Papo de Mulher, com Janaína Barrabaza. Se você quer saber quem é, são coisas Bom dia! Que alegria! Estamos iniciando o nosso Papo de Mulher. E o Papo de Mulher hoje com gostinho especial, como sempre, né? Muito especial nessa quinta-feira. Já aproveito para dar o meu bom dia pro pessoal do Porto Seguro que estão aí com calor e aqui a gente com frio. Minha convidada de hoje, a Vanderly Duarte de Carvalho, doutora em comunicação social, jornalista e pesquisadora e com muito conteúdo para você. Bom dia! Bom dia, Janaína. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, nesse espaço muito convidativo, né? Muito bonito, gostoso, acolhedor. E é importante falar sobre mulher, de um assunto tão muito importante, em voga, né, assim, nesse momento, assim. Então acho que vai ser um papo gostoso. Esse livro, né, que eu vou falar que eu escrevi, a gente costuma dizer que é filho, né, quando a gente escreve filho. E é um livro muito bonito. Assim, a gente fala do filho, né, porque a gente gosta, mas a partir do momento que você me convidou, eu fui reler e eu comecei a ficar apaixonada de novo por ele, porque a gente deixa ele guardadinho, faz tempo que ele foi escrito, e aí eu comecei a reler, e aí eu comentei até com a minha irmã, menina, como esse livro é bom! Nossa! E aí assim, como a gente vai falar de mulher, né, então tem vários aspectos, né, todo um processo. Então, primeiro, né, meu nome, vou falar um pouquinho quem eu sou, apesar dessa falar de uma acadêmica, pesquisadora, séria. Pesquisadora, jornalista. Mas aí essas coisas, você fala assim, o importante é o teu processo, né, como o envolvimento nos seus trabalhos, como é que você age. Eu tenho três mulheres na minha vida muito importantes. Aliás, mais do que três, né, a gente tem as mães, as irmãs, mas eu tenho uma filha e 2 netas. Então, assim, mulher tá na minha... não tem jeito, né? Tá na sua lista, e as mulheres? Isso, então, assim, é importante olhar para as mulheres nossas, olhar para a gente como mulher. E quando eu escrevi esse livro, eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa antes e depois do livro. Porque eu vi tanta história impactante. E eu falei tanta coisa na época, porque, assim... Posso contar um pouquinho como é que eu comecei? Por favor! Então, assim, eu estava fazendo meu doutorado, né, da metodista, e você, né, quando você faz uma pesquisa, você tem que ter um tema, Sim. Você tem que ter um objetivo e um problema, né, você tem que identificar um problema e trabalhar com esse problema.
E aí qual é eu não sabia o que fazer. E agora? Eu falei assim, tanto assunto legal, mas assim, eu sempre trabalhei, quer dizer, 40 anos na Universidade Federal de São Paulo, que é uma universidade da área da saúde. E eu sou jornalista, era jornalista lá, concursada. Então, eu falei assim, eu tenho que trabalhar com minha graduação, que é comunicação, e com a saúde, que é o que eu vivi 40 anos trabalhando lá. E aí, um dia eu estava assistindo uma defesa de tese, onde tinha, olha que louco isso, uma dentista falando que o maior índice de mortalidade em uma UTI era por conta de infecção bucal. Já ouvi sobre isso, já ouvi. E olha como é sério. Ela falou, como assim? Eles não fazem, porque a pessoa está entubada. Sim. Então é uma higienização precária, né? Como eles costumam, como ela disse. E aí o que aconteceu? Ela trouxe esse tema para a banca, de repente, qual era o intuito da tese dela? Era falar que precisava de dentistas nas UTIs. Era necessário para fazer a higienização adequada. E aí, de repente, a banca deixou a aluna sozinha lá falando e eles começaram a conversar entre eles. Geralmente são 5 ou 6, não lembro mais assim. Mas eles ficaram falando que é verdade, não existe profissionais. Por exemplo, você está com problema de cardiologia, é só o cardiologista que cuida de você. Sim. Então, qualquer outra profissão, só entra um profissional que vai cuidar da sua parte do corpo, porque agora a medicina ficou assim, né? E aí os professores começaram a falar, o único profissional que tem um apoio e uma inclusão de todos os profissionais de saúde, psicólogo, nutricionista, família, todos, o médico, o oncologista, a cirurgia, a neurologia, enfim, todos os profissionais, é o paciente oncológico. Aí eu falei, bingo, trabalhar com paciente oncológico, que aí assim, e agora qual? Né? Porque por onde começar? Como começar? Qual é o índice? Quantas pessoas de câncer? Qual o diagnóstico? E olha como as coisas são boas, né? Quando o universo conspira a seu favor, né? Como dizem. Saiu uma matéria naquela época dizendo que tinha aumentado muito o índice de câncer de mama no país, no mundo. Que era para as mulheres, para toda a sociedade ficar atento, né, a todos os problemas. E foi por isso que eu cheguei. E aí, nesse momento, então? Aí eu falei, bingo, então é esse paciente que eu vou cuidar. O paciente oncológico, ou seja, a mulher com câncer de mama, diagnóstico de câncer de mama. Aí já começou toda a história, né? Aí já descobriu. Eu lembro muito bem que a minha orientadora, ela falou assim, a Graça Caldas, ela falava assim, eu falei, eu não estou conseguindo, é muita informação, é muito difícil. Ela falava, você que escolheu, né? E é verdade, né? Você escolheu. Ofereceu, agora vai aí, descobre o que tem, e aí é o mundo que está aqui, viu? E quando tem que ser, é porque você lá, falando sobre a saúde bucal, estava ouvindo a menina falando assim, um assunto importante, né? Importante. Mas aí, o que eu achei interessante é que houve uma discussão até entre os profissionais da saúde. E aí eles falaram, o paciente oncológico, ele precisa de todo acolhimento. E aí eu falei, nossa, é perfeito, porque eu queria falar. Pra você ver, e era pra você escrever esse livro, se seu filho já estava aí no seu caminho, já, né? O universo já falando, ó, segue aqui, vai ali. Segue, esse é o caminho. E você sabe que o prefácio é do Dr. Milton, né, um professor lá da Universidade Federal de São Paulo. E ele foi tão cuidadoso quando ele escreveu, estou falando do meu livro, né? Mas aí eu estava relendo esses dias e aí ele pegou, e aí eu não tinha me dado conta que foi um processo. Porque eu não falei só da mulher, eu falei da questão simbólica da mama. O que é a mama para uma mulher? Historicamente, na arte, na filosofia. Então, tem fotos lindas, assim, tanto é que no consultório, quando eu ia entrevistar as mulheres, que eu fiquei, viu? Eu passei 4 anos imersa no universo das mulheres, nos ambulatórios, e foi incrível, assim, sabe? Você entrava, às vezes via a família inteira, filho, mãe, neto, tudo careca, e a avó lá, entendeu? Assim, então, todo mundo
mundo, a família toda acolhida, Toda dando acolhimento. vida. Por exemplo, existe, lógico, né, muitos, porque a mulher, ela é uma cuidadora nata. Ela cuida do vizinho, ela cuida da avó, ela cuida dos mais velhos, ela cuida, enfim, é uma cuidadora nata. Mulher já nasce Historicamente. cuidando. Aí, nessas entrevistas, as mulheres falaram assim, eu esquecia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava de comer. Falo muito sobre isso. Não é? Assim, aí é o autocuidado, né? Quer dizer, elas se esquecem quem elas são porque elas precisam cuidar da humanidade, Cuida tanto né? do outro que esquece de si. Aí quando... Então teve uma fala de uma psicóloga maravilhosa, que ela fala assim, às vezes o câncer salva, porque aí ela dá conta, aí como você tem o diagnóstico, né, ela fala assim, aí dá aquele filminho que passa na cabeça dela. O que eu fiz na minha vida? Onde que eu vou? O que eu vou fazer? E agora? Eu vou morrer? É uma sentença de morte para algumas. E embora esse livro aqui não é uma denúncia, tá, gente? Esse livro aqui, muitas vezes pensam, você está denunciando os médicos, né? Eu falei, não, muito pelo contrário. Eles têm que ter tem muita coisa para melhorar em todos os aspectos, né? Mas assim, teve um médico que me falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, a gente tem que ter cuidado para saber o quanto ela aguenta. E para eu saber isso, eu tenho que ser médico. Eu não posso ser cientista, eu não posso ter frieza. Eu tenho que ter esse cuidado. Não sei se vocês viram, o Drauzio Varela falou no Pedro Bial essa semana, falando disso. Ele falou assim, tem médico que fala assim, ele é um bom médico, só que ele é distante. Aí o Drauzio Varela fala assim, não, ele não é um bom médico. Porque um bom médico, ele tem que ser acolhedor. Ele tem que ser humano, ele tem que pegar. Dizem até, tem até uma piadinha entre eles que fala assim, se diminuir o estetoscópio do médico, ele está distante da medicina, da humanidade, Precisa ficar próximo, né? entender o paciente, conversando, né? E muitos se tornam amigos, né? Ai, Porque maravilhoso é isso, ali, né, que acaba sendo Eu li um livro, naquela que eu li tanto livro, mas um deles era sobre histórias de mulheres, médicos falando das pacientes, que viraram amigas, né? E aí ela falou assim, teve uma paciente que ela estava com câncer, ele falou, olha, acho que a gente já fez tudo que tinha que fazer, você tem, eles falam um pouco isso, né, de acordo com o nível do câncer, né, você tem. Ela falou, vai viver, vai fazer o que você gosta, tipo assim, né. Aí ela pegou, aí ele falou que aí essa paciente sumiu, nunca mais voltou, porque sempre tem que ter os retornos, né, nunca mais voltou. E aí ele ficava sempre perguntando, o que aconteceu com aquela paciente? Aí ele falou, de repente, um dia ela abre a porta do meu consultório e fala assim, doutor, eu fiz o que o senhor falou, eu peguei todo o meu dinheiro, eu fui viajar, porque eu adoro navio, adoro viagem, meu dinheiro acabou e eu tô viva. Mas foi, agora? Foi viajar, foi ser feliz. Não, estava viva. E às viva. vezes você não morre, você não vai morrer disso, vai morrer de outra coisa, né? Porque você se descobriu, né? Assim, então, eu li muitas histórias assim, e aí também é uma coisa psicológica, né? Às vezes a gente, é a questão do negativo, é a questão do apoio, é tudo envolvido, assim. Hoje os hospitais estão mais conscientes, né, em relação a isso, e esse livro é para falar para as mulheres, assim, não importa qual o diagnóstico, o doutor não olhou para você fala, doutor, olha para mim, se o doutor, e outra coisa para os médicos, tá pegando o seu resultado, ele já tá fazendo cara feio, tá ruim, nossa senhora, pode, gente, aí quem tá do outro lado, pronto, morri, né? O diagnóstico O desse. médico tá desse jeito, né? Então assim, você tem que perguntar para o médico. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, o médico deu o meu diagnóstico e já mandou chamar o cirurgião, já começou a falar um monte de coisa e falou assim, ela falou, eu não gostei do jeito que o senhor me tratou, o senhor me desrespeitou, porque o senhor acabou de me dar um diagnóstico. Aí que ele se tocou, ele sentou e pediu desculpa, porque é tão automático, né? Então, quer dizer, quem que está ali na tua frente? Comum, né? Quem é essa pessoa que está ali? E aí, assim, o meu professor, né, que ele falou assim, qual é o objetivo também desse trabalho? Porque os médicos não têm culpa, é a formação deles. Eles têm uma formação tecnicista. O que é técnica? É só voltada
Por exemplo, tem uma historinha que eu vi lá na Unifesp, que é muito boa, que não tem a ver com esse livro, mas ela representa muito. É assim, um carteiro quebrou o pé, o professor estava dando uma aula, estavam os alunos lá de medicina, 5º ano de medicina, e aí o professor pergunta assim, bom, gente, eu vou perguntar para vocês se vocês estão preparados para poder falar do diagnóstico. E ele falou, ó, um carteiro, vamos ouvir a história, o carteiro quebrou a perna, o que eu faço com esse paciente? Aí ele falou, a gente enfaixa, a gente faz uma radiografia. Aí ele perguntou umas 5 vezes e ninguém acertava. Aí o médico falou assim, olha, vocês ainda não acertaram? Aí ela falou assim, professor, não tem o que fazer, a gente já falou tudo tecnicamente, o que precisa fazer com a perna do carteiro. Aí o professor falou assim, vocês estão esquecendo o principal. Qual é o principal? Ele é um carteiro, ele quebrou a perna, o que ele vai falar para a família dele? Quanto tempo ele vai ficar afastado? Aquilo vai ter algum problema, vai ter alguma sequela? Então você está lidando com uma pessoa que tem uma família. Então antes, como o Drauzio falou, quem é aquela pessoa que você acabou de dar um diagnóstico? Então olha para ela, pergunta para ela quem ela é, de onde ela veio, qual é a cultura dela, o que ela consegue entender. Isso também serve para a pessoa, vai até lá o médico, né, vai no consultório, ela também se posicionar. Principalmente. Se ela percebeu que esse médico está no automático, chama atenção, olha pra mim. Olha pra mim, vamos ser amigos, isso, vamos nos entender. Isso é importante. E não é agressivo, viu? Assim, é só falar assim, doutor, por favor, me ajuda, eu não estou conseguindo entender, você pode me ajudar? É difícil pra mim. É simples. Aí talvez ele se assuste, porque não está acostumado. Porque sempre. Olha, eu conheço a família, assim, o médico falou, ele é um Deus. Abaixo de Deus abaixo de Deus é o médico. Então, se o médico falou, e não, né, assim, eu também preciso falar para minha família, né, o que eu vou falar para ela, porque às vezes ela vai precisar de acompanhante no tratamento, o tratamento é longo. O tratamento é longo. E você falando e tem nutricionista, psicólogo. Tem todos os profissionais. Eu estou aqui imaginando junto com as pessoas, né? Tanto você ter esse entendimento e ali falar para o médico, né? O profissional, qualquer profissional ali para olhar, ter mais cuidado, mas também o acompanhante, o familiar. Exato. O médico sabe tudo, ok, né? Mas e tem familiares que falam assim, é assim mesmo, não se preocupa com a dor, mas você está sentindo, lógico, você está doente. Não, até o acompanhante ter um olhar, que às vezes na casa é difícil, né? Mas tem esse olhar também, né? Sim, ele está fragilizado. Ele está falando que tá com dor, ele está com dor. É normal, mas o que será que a gente pode fazer para ajudar nesse momento? Como agir? Exato. Porque você falando do profissional, fiquei pensando que a pessoa que está cuidando também, às vezes está tão no automático que não percebe o outro. Não, tem muita coisa envolvida aí. Tem um outro detalhe que faz toda a diferença. Também, às vezes não, isso é pesquisa, isso é um dado científico. Eu já falei para várias pessoas que eu conheço que são cuidadores da família. Sempre tem uma filha, uma irmã, que fica, né, dedicação exclusiva. Às vezes o cuidador, ele cuida tanto que ele esquece dele também. Esquece de si. E existe um dado científico que o cuidador morre primeiro do que quem está sendo cuidado. Olha, gente, como é seríssimo isso, viu? Presta atenção, porque isso é muito sério. E tem um outro dado mais importante. Idoso não pode cuidar de idoso. Isso é lei. Então a gente ouve muitas histórias, né, de pessoas mais velhas cuidando de outra pessoa. Não pode, isso é lei, não pode. Então tem que conscientizar a sociedade, a família, aí vai da sociedade de uma forma geral, né? A gente chama de sociedade civil organizada, né? Então seriam as igrejas, as organizações, a rádio, né? Os meios de comunicação, a imprensa, tudo, os vizinhos, os amigos.
chamar atenção para isso. Todo mundo é responsável, nós somos uma comunidade. Então, olhar para essas pessoas, assim, não como coitadinha, mas, olha, vai lá, vai cuidar, lavar uma louça para ela, cuidar do filho dela, sabe essas coisas simples, assim? Fica lá batendo papo, vai lá, fica lá, leva um bolo, né? Leva um chocolate, né? E fica lá conversando, às vezes ela só precisa disso. Outra coisa que eu li também dos livros, que é você ver coisas boas, comédias, vai assistir comédia, vai dar risada, vai dançar. Teve uma moça... gente, que delícia! Olha que bom, né? Amo, vai viajar, vai viajar, dançar. Procura. Às vezes, olha, eu viajei muito com a minha mãe, com a terceira idade, e era o que eu mais via, eram senhorinhas com aquele oxigênio e com a cuidadora, viajando. Eu falei assim, você sabe, não é para guardar no quarto, para ficar lá jogada. Tá isolada, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Mas assim, lógico que tem situações que a pessoa não pode ficar fazendo isso que ele está falando. Que ela precisa de cuidado. Mas aí é onde você vai até lá, onde você cuida, né? Onde você fica lá ouvindo, fica lá um tempo com ela. Então são vários fatores mesmo. Né? Igual você falou, assistir um filme. Não coloque para essa pessoa esses jornais. Esses jornais, né? Tá todo mundo morrendo, tá todo mundo cancela jornalismo, não, né? Fala mais. Tira o foco, muda, para que ela possa, de repente, sorrir um pouco. Sim. Já foi provado. Na casa, possível fazer isso, né? Crianças também, né? O ambiente com criança é muito acolhedor, é gostoso, te dá alegria. Olha, eu fico imaginando assim, pessoas que realmente sofrem junto, né, com a família toda. Vivem aquela situação, o que vai acontecer agora, como é que tá? Não, acho natural, gente. Olha, se o médico precisa, quem que pode ir? Vai você? Então, não é para carregar aquela dor, entendeu? Assim, tem como cuidar? Tem, mas a gente vai... O que eu vejo, que eu presenciei nos ambulatórios, eles se ajudam, eles criam comunidade, eles criam elos. Aí conta da família, aí dá risada. Então ali também virou um ambiente acolhedor para poder falar sobre isso, né? E agora tem um lado negativo, viu? Que vários, né? Lado negativo tem muitos, né? Dos probleminhas, assim, nós estamos falando de mulher, né? E muitas mulheres reclamaram dos maridos. Infelizmente, os homens não estão preparados para cuidar das mulheres. É um assunto sério, Sim, muito sério. Muitas mulheres reclamam mesmo. Eles não... Às vezes, assim, a questão da educação, a gente vive num país patriarcado, né? Então, assim, é difícil mesmo mudar. E elas me falavam isso sentidas, assim, sabe? Por exemplo, os maridos fazem plano de saúde, já considerando que ela vai morrer para ficar com seguro de vida. Eles vão embora, porque eles não aguentam ficar. E assim, são poucos, assim. Teve uma que me contou que é linda, né? Assim, ela falou assim, olha, meu marido não saiu de perto de mim. Então, você tem as duas coisas. As enfermeiras falaram, quem é aquele homem que não sai daqui? É meu marido. Ela falou, nossa, ele ficou com você o tempo todo aqui na cirurgia, ficava dando aquele saber. Então existem, lógico, as exceções, mas a gente precisa chamar atenção que ainda falta muita coisa para a gente melhorar. A mulher, ela fica com o homem que é o filho. A mulher fica, menina. E aí ela quer também que quando com ela, que isso também seja igual. Elas perguntam, ela fala assim, ele ficou doente, eu fiquei o tempo todo. Eu fico perguntando se fosse comigo, se ele ficaria. Entendeu? Porque você já sabe, né? De alguma forma você já sabe que a pessoa não consegue. E nós estamos falando da mulher. Exato. Né? A mulher passando por essa situação. Mas eu conversando também com muitas mulheres, muitas também falam que quando a situação é com o filho, não é diferente. É ela e o filho. É como se fossem os dois só. Exato. Não tem ajuda do companheiro. E você vê nas clínicas. Aí assim, né, o homem sai para trabalhar, a mulher abre mão de tudo para cuidar, mas ele não consegue tirar um dia para ir lá e ficar.
Deus, ele não pode. Né? Mas a mulher pode, ela abre mão e ela pode. Então tem uma coisa que a gente precisa rever, né? A gente precisa mudar isso. Assim, precisa ter mais participação, precisa ser mais acolhedor. E isso você né? estudando, você conhecendo, porque você foi conviver para Tá tudo né? que eu tô falando tá aqui, viu? Você esteve presente nessas falas, com nessas essas histórias. pessoas, né? No entanto, você disse que aqui tem, né? Tudo, aqui tem tudo. Olha, gente, olha que eu marquei aqui pra falar, mas eu falei tanta coisa legal. Muita coisa, né? Porque assim, voltando para a educação, como eu te falei, o médico, ele não tem essa formação. E a formação dele é técnica. Então ele vai estudando a saúde, a medicina, enfim, e ele vai passando pelas etapas. Ele só vai ter contato com o paciente, agora parece que está mudando um pouco, mas vai tendo contato com o paciente nos ambulatórios, mas também, eu sei porque eles não olham, eles querem chama lá a equipe, por exemplo, passa para o residente, chama a equipe. Ele é como se você fosse um número, ele não fala nem o nome, ele tem 38 anos, ele foi diagnosticado com isso, foi feito isso. Ela falou, fala, né? Ele é um paciente que tem família, que mora em tal lugar, que tem uma necessidade X. Não, ele é aquele. Então tá, gente. Aí ele chega lá, às vezes, como diz o caipira, às vezes, ele chega lá e fala, tudo bem com o senhor? Você quer falar alguma coisa? Mas do contrário, não, tudo bem com a senhora, a senhora dormiu bem, mas olha, é raro. É raro, né? Aliás, assim, elogio, enfim, uma mensagem maravilhosa para as enfermeiras, para as que ficam lá no dia a dia, a mulher do cafezinho, as pessoas, sabe, elas são excepcionais. Eu lembro, assim, que a gente levava presente, assim, quando, né, tinha para todas elas, assim, sabe, as noturnas, as técnicas que fazem o raio-x, a mamografia. Elas contaram cada coisa incrível. Elas falaram assim, quando as mulheres entram aqui, elas falam assim, elas já começam a se desculpar. Eu acho que eu tenho, elas não têm câncer, tá fazendo o exame. Eu acho que eu tenho câncer porque eu sofri muito nessa minha vida. Então, pode ser que eu tenha, viu? Assim. E outra coisa, o médico vai lá, o diagnóstico. Ela sai da sala do médico, ela vai falar com quem? Com a técnica. Aí senta lá com a técnica, aí chora. E elas não chora com o médico. As que estão presentes, cuidando e dão muita atenção, né? Acho que elas têm uma humanidade ali ainda, entendeu? Os enfermeiros ali ainda tem, né? É que cuida, é que Parabéns pega. para vocês. Exatamente, profissionais da saúde. Né? A gente não pode generalizar os médicos, porque é o tempo deles, eles têm umas coisas, tem que sair dali, vai para uma cirurgia. Mas assim, o tempo que você tiver lá, sabe? Seja você chamar a atenção dele, né? De um jeito ali carinhoso, educado, né? Quem sou eu? Né? Eu lembro do Jô Soares, ele falava assim, quando ele colocava a mão na pessoa assim, tá pra mim, né? Ele falava assim, me fala isso. Então isso é uma forma de comunicação que vai trazer a pessoa perto de você. Aí você não fala assim, doutor, conta pra mim. Eu não tô entendendo nada, me ajuda. Me ajuda. O que eu vou falar pra minha família? Eu não tenho dinheiro pra fazer tudo isso, como é que eu vou fazer? É o que acontece. Às vezes nem né? Porque hoje a gente sabe que o SUS, ele tem... Nossa, o SUS é maravilhoso. Ele tem tudo, né, para fazer. E às vezes as pessoas têm também uma leitura muito equivocada, porque tem muito dinheiro, e eu sei, porque eu sou da Universidade Federal de São Paulo, e eu posso garantir, falar isso de carteirinha, que eu já ouvi isso e eu conheço como funciona. Por exemplo, o paciente, ele vai para o particular, aí ele tem todo o dinheiro, aí o tratamento é longo, você não dá conta de pagar tudo, é caro. Aí ele vai para onde? Para o SUS, porque o SUS é 100% gratuito e ele tem tudo. Tem tudo. Um médico aqui no livro, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, diagnóstico precoce. Porque não adianta o governo pagar milhões em tratamento caro, que a gente sabe que não vai ter muita chance, do que você fazer uma prevenção. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu não achava material de divulgação no Brasil.
A gente começou, lembra quando tinha aquela camiseta que era um alvo? Lembra que começou? Sim. Que eram os artistas? Era, começou a gente ali. Agora, sabe onde que eu achei propaganda de câncer de mama? Na Argentina. Eles eram muito mais preparados para poder falar com o paciente do que aqui no Brasil. Então, de um tempo para cá, já fizeram alguns filmes, as pessoas começaram a falar mais. Por exemplo, o caso da Preta Gil, eles estão agradecendo, porque ela fez todo chamar atenção. Né? Então, sempre está em voga. Olha, ela fez questão de falar, de contar toda a história dela. Ela se expôs na sua vulnerabilidade, na sua fragilidade. Então você vê, é de uma beleza, né? Eu acho que isso a gente ainda não consegue, porque as pessoas escondem. Eu lembro que antigamente as pessoas falavam assim, que aquela mulher é cancerosa, né? Como se fosse, pegava, né? Uma coisa pegajosa. Qual que tinha contagiosa, mesmo, né? que não podia chegar perto? É verdade. Tinha, né? Não me lembro agora, mas aqui em Mogi, né, até aquele lugar lá, nossa, Santo Ângelo, SantoÂngelo, que tinha aqueles pacientes que ficavam isolados. Não é nada disso, né? Poxa vida, momento de união mesmo. E outra coisa, teve um depoimento de uma paciente que ela falou assim, e quando eu fiquei careca? Eu era nova, né, jovem, como que eu vou ficar careca? Eu não conseguia olhar para uma pessoa careca na rua, então para mim era constrangedor. Então você vê, é um trabalho de elaboração interno absurdo. Então as pessoas não têm noção, antes de julgar, antes de criticar, antes de falar por que eu tenho, pensa, cada um tem um processo, né, interior mesmo, né, assim. Por isso que os psicólogos, não, para ninguém. Por isso que precisa dessa equipe. Precisa do nutricionista, porque a alimentação tem que mudar. Precisa de um psicólogo, porque você precisa passar por uma orientação. E às vezes a família não dá conta. Então você precisa, para o psicólogo que você tem que falar para o terapeuta, né, psicanalista. Então, e existe encaminhamento nesse. Mas você tem que pedir, viu? Eu sei porque eu já fui com paciente, eu falei, doutor, dá para encaminhar para o nutricionista, para o psicólogo? Eu sei que pode, né? Porque está aqui no meu livro. Aí ela falou assim, não, aqui eu estou cuidando do câncer. Isso aí você procura lá na assistente social, né? Eu sei que aqui no Sítio Primel, eles já encaminham tudo. Eles já encaminham. Você sai e já vai lá para a sala social e ali você vai com nutrição, você vai passar com mesmo, ai que bom. Passa, aí passa porque minha mãe passou por isso e eu estava junto com ela. Não precisa nem pedir, né? Não eles já fizeram o processo naturalmente. Não precisei pedir, também não sabia que tinha e eu não tinha esse entendimento. Graças a Deus que lá eles mesmos orientaram, você vai ali naquela sala, que agora, né, a assistente social ali vai te orientar, porque ela vai ter que passar com um profissional isso, eles falaram tudo. Porque realmente a gente não sabe, não tem conhecimento. Não conhece os direitos que a gente tem. Não sabe nada. E essa história que eu falei do paciente, não pode cuidar de paciente, eu vi recentemente, quer dizer, o idoso não pode cuidar de outro idoso, eu vi recentemente. Isso é lei. Isso eu não sabia, você falou, mas eu não sabia. E eu falei assim, a gente precisa ficar atento a essas histórias, entendeu? Ao que realmente importa. E aí entra, né, o teu papel, o meu papel como pesquisadora, né, o teu papel como divulgadora, assim, a gente precisa falar sobre isso, as mulheres precisam saber. E aí assim, a gente falou aqui, olha, eu ouvi falar que existe um tratamento para quem, assim, outra coisa, os direitos do paciente oncológico. Tem tantos direitos, e às vezes aconteceu isso assim, você falou, isso aqui é uma cartilha dos seus direitos, aí você olha, é assustador, né? Porque não é só um câncer, é caso você tenha enfim, qualquer problema de câncer, então tem as etapas e os níveis. Então se você passou por... Tem gente que não tem coragem nem de olhar a cartilha, porque já fica imaginando o pior. Ela falou, não, você tem direito, você tem isenções que você tem que ir atrás. Então, se você não consegue ainda elaborar,
peça para um familiar, um cuidador, Para ajudar. para ajudar. Porque é muito importante, porque às vezes as pessoas, por desconhecimento mesmo, Por não conhecer. por não conhecer seus direitos. E pega de surpresa. De repente você teve ali o diagnóstico e agora, e a família também entra ali num momento, ninguém sabe como se resolver, como vai fazer. Precisa ter um, né, que vem, não, deixa, Calma aí, vamos lá. Sempre tem um, Vou, né, que vou te fala ajudar, assim. vou E não é só da orientação. família, às vezes pode ser um vizinho, né, uma pessoa que é advogada, falou, ó, preciso de uma orientação. A própria, né, os locais da prefeitura, né, as assistentes sociais, elas estão ali para te ajudar, né? Então acho que você precisa perguntar. E tá tudo certo não saber. Não Perfeito. sabe, mas vai. É, exatamente. Pede orientação, busca esse conhecimento, porque a gente não sabe, não passa por isso. Exato. E quando passa, fica ali um tempo ainda até você se entender, né? Então, busca ajuda. Não, e outra coisa, assim, que eu falei, é o processo, né? Então, você numa das falas minhas aqui sobre a comunicação, porque eu tenho que entrar com a teoria. Existe teoria que prova todas essas etapas, então aqui eu falo de 7 teorias da comunicação. E tem uma que é muito importante, que são barreiras intrusivas da comunicação. Eu lembro da minha aula no doutorado, professor Epstein, maravilhoso, já falecido, mas que aí ele fala, alto, né? E ele falou, vamos falar do Perry, não sei o que, falando das teorias da comunicação. Aí ele falou assim, existe uma barreira, aí ele apontou para uma colega nossa e falou assim, seu marido te traiu. E aí ele foi falando, a menina deu um apagão, começou a chorar. E ela começou a chorar e falou, olha, era só um exemplo, não é verdade. Mas isso, o que aconteceu, né, depois que a gente ficou sabendo? Ele deu esse exemplo, porque assim, às vezes você fala para uma pessoa que você está com câncer, ela apaga aquela informação. Aí ela volta para casa, você foi no médico e deu nada, tá tudo bem. Ela não fala, ela é uma barreira, né, no inconsciente dela, que ela não aceita aquela informação. Ela não aceita, não quer compartilhar. Não se ajuda, tem gente que morre e você não sabe que ela morreu. Porque ela não conta pra ninguém. Olha, eu conheci pessoas assim, que familiar foi descobrir quando foi ver os documentos, ela estava e não falou pra ninguém. Não falou, passou sozinha, calada por todo esse momento. É uma barreira de intrusão. Então, no caso da minha colega lá do doutorado, ela sabia que o marido estava sendo traído, mas ela não aceitava. Então, quando o professor falou, aí ela levou um choque de realidade, entendeu? Assim. Então, é uma barreira da comunicação muito forte. É a mesma coisa, é uma coisa absurda. Você chegar para alguém e falar assim, seu filho morreu. A pessoa fala, lógico que não, você está louca, eu não aceito, né? Então, é uma barreira que é saudável até, porque, né, às vezes você precisa de um bloqueio para poder elaborar, né, essas coisas. Mas tem barreiras mais interessantes, assim, tem de todas, assim. Mas, assim, isso para a gente ver como isso é profundo. Como isso não é brincadeira. Porque o pessoal fala. O outro, né? Não, porque o pessoal fala. Quando eu estava escrevendo, tinha alguns médicos que falavam assim: comunicação para quê? Tem que ficar coleguinha agora? Sabe, banalizando a importância de um assunto tão sério. Né? Quer dizer, a falta de humanidade, né, eu acho. E aí, assim, mostrar como é. Às vezes eu perguntava assim: vocês tiveram comunicação, alguma matéria? Para quê? Comunicação é na família que se aprende. Não, comunicação se aprende, também é técnica, sabe? Você precisa saber usar, você tem forma de falar, tem forma de se posicionar. A família também precisa nesse momento, como assim, né? Todo mundo precisa. Todo mundo. A gente não vê técnicas coach hoje, para quê? Né? Desenvolvimento pessoal, como você deve falar em público, como você deve se dirigir ao cliente. Então tá tudo aí. É comunicação, gente, não foge. Né? É comunicação. E quando você tem nó no peito, estamos falando das pessoas que você foi estudar, que elas estavam passando ali por um câncer. Esse nó no peito também é do familiar. Pois é. Não, esse nó no peito ele foi tudo, né? A gente estava procurando um nome, aí os nomes todos careta, né? Assim, vamos falar disso. Aí ele falou, não,
isso aqui é um nome popular, é um nome que você fala, aí se dá é como, sabe, uma perna na garganta, um nó no peito, é um termo comum, né, que as pessoas falam, né, nossa, quando eu fiquei sabendo, me deu um nó no peito, assim, de uma dor, né, de ter uma simbologia aí, assim, tudo. Então, eu até fiquei pensando como surgiu o nome. O nome, né? Eu até ia te perguntar, referente a isso, nó no peito, como chegou. Então foi assim. Foi. Ficaram pensando. A gente estava escrevendo, né? Aquela coisa, você escreve tanto, né? Olha, o que eu joguei fora, dá para escrever outro livro, né? Assim, tanta coisa que você escreve, não, isso aqui não cabe, isso aqui. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre cigarro, que está envolvido com o câncer, né? Assim, então, as mulheres que têm, que fumavam, né? Então, qual a incidência do câncer com o cigarro? Aí minha orientadora falou, joga fora, não tem nada a ver. Aí eu falei assim, mas isso aqui dá um artigo. Assim, eu não só escrevi esse livro, eu tenho vários artigos, né? Mas é acadêmico, né? Como eu falei, a gente escreve com outros colegas e tal, né? E outra coisa que é importante na metodologia você tem que ter um método para escrever, né? Qual é o método que eu me baseei? E o método é exatamente por isso que ele teve a repercussão que teve. Que eu fui chamada no INCA, né, no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, que eu fui entrevistada com a Leda Nagli na TV Cultura, que saiu uma página inteira na Folha de São Paulo, porque é um senso comum. Então, existe uma fala nesse livro que todo mundo estava querendo... Eu sabia disso. Então, quando você começa a ler, você fala assim, nossa, você vai identificar com pessoas. Você vai falar, nossa, eu já ouvi alguém falar isso. Nossa, é verdade. Eu já vi no filme. Algum lugar você já ouviu falar. Ouviu. Então, isso daqui que chama de sujeito coletivo. Então, a gente tem toda essa forma de olhar para ele. E esse livro, ele veio para realmente ajudar as pessoas. Eu espero. Familiar, né? E engraçado que você estava comentando que você ela releu e ela comentou assim, como ele é bom. Falsa modéstia, né? Como ele é bom. E é verdade, você lê, tem um entendimento, na segunda vez, depois você começa a entender tantas coisas, né? E foi o que aconteceu com você, a própria autora. Ela leu de novo e ela, meu Deus. É muita coisa boa. Eu acho que dá até para fazer peça de teatro, aquela que já vai viajando. Já. Que bom, que dá bom. Dá para fazer vários artigos, dá para escrever peça de teatro. Mas é tão forte, para você ver, na época, minha filha é atriz. Vamos fazer uma peça de teatro? Vamos. Chamamos as atrizes, fizeram lá. É muito forte, que elas não conseguiram levar adiante. Dói. Quando você incorpora uma fala dessa, entendeu? Assim, então, não consegui. Eu queria levar isso para os ambulatórios, né? Tipo assim, olha, no ambulatório, coloca lá uns videozinhos. Hoje está até mais fácil para fazer. Mas é um assunto tão doído, tão difícil de falar, tão necessário, tão necessário, né? Que às vezes ele fica no livro. Recentemente, eu doei esse livro para uma mãe de uma amiga. Ela falava assim, ela mora em Pernambuco, ela mandava foto, lendo, estou no 4º capítulo, estou no 3º capítulo. Aí eu brinco, eu falo, nossa, acho que ela foi a única que leu inteiro, porque ele é tão difícil no sentido assim, né, de elaboração, de ter essas partes técnicas, né, assim, e tem essa parte simbólica que é bonita. Então eu costumo dizer que ele é um livro de consulta. Sabe aquele livro que você olha de vez em quando? Vou ler só esse pedaço. Vou dar uma olhada nesse livro. Às vezes as pessoas me ligam e falam, Vanelli, olha o que eu estou lendo. Aí eu falo, onde você está? Aí eu pergunto, né? Para te ajudar, né? Para falar, assim, porque às vezes as pessoas travam. Porque é muito complexa essa temática. É de uma profundidade, assim. A pessoa, a nossa ouvinte, quer adquirir o livro. Sim, eu tenho poucos exemplares, né? A gente está discutindo uma nova versão, né? Porque tem muita coisa atualizada. Mas eu ainda tenho alguns exemplares, se alguém se interessar também pode entrar comigo no meu WhatsApp, eu acho que é mais rápido, né? Sim. Posso falar o número? Pode sim. Então, meu WhatsApp é 11 94231 5208.
Tá bom? Aí entra em contato, eu mando, depois você vai colocar, né? E eu também trouxe um para doar, se algum ouvinte, algum... Olha só, então você conhece alguém que precisa, um familiar, uma pessoa que está passando nesse momento, quer ajudar alguém? Manda mensagem, eu quero. Vamos sortear. Exato. Vamos sortear então quantas pessoas que precisam, que vai ajudar muito ler, entender, porque é um estudo, vocês ouviram ela falando, ela conviveu com as mulheres, 4 anos. né? Ela conviveu, ela ouviu histórias, quantas coisas você viu acontecendo nesses 4 anos de pesquisa, tá aqui, gente, tá aqui, ó, nesse livro. Então, histórias reais. Exato. É ciência pura, gente. É um jeito bonito de escrever sobre mulheres, né? Até com essa Vênus, né, na capa, traz essa simbologia toda, mas assim, é uma identificação com as mulheres. As mulheres, elas... Oi? É de olho no tempo. Sim, pode deixar, pode Mas deixar. o primeiro que escrever eu quero no... Tá, o primeiro então colocou aí, eu quero no Papo de Mulher aí, já vai ganhar. Pronto, o primeiro, nós estamos com o tempo corrido. Aproveitando, Camille, um abraço pra você, um beijo. Camille, todo mundo, todos aí de Porto Seguro, gente, que delícia, que pessoal, que olha, fui muito bem acolhida. Shirley, um abraço, a Shirley, que representa... Cíntia Moreira. Cíntia Moreira! Aonde que é? Só passar. A Cíntia é lá de Deu Branco agora. Eu ia falar Butantã, também serve Butantã. Franco da Rocha, Franco da Rocha. Pronto, ganhou a Cíntia Moreira. Vou fazer uma dedicação para ela. Faz uma dedicação para ela. E a vocês aí de Porto, Shirley, um abraço. Vou deixar o seu contato para Shirley, que ela é representante da Feira da Amizade em Porto Seguro. Faz um trabalho belíssimo com as mulheres. A Camille, professora de dança. E aí falamos de dança, né? A importância da dança para as pessoas. Em qualquer situação da sua vida, em qualquer situação, porque você sabe. Eu fiz um pouquinho de aula com ela enquanto eu estava lá, e realmente você esquece que tem vida lá fora, que tem problema. Porque ela fica assim, ó, olha o pé, acerta o passo, então você não tem Dá o equilíbrio, né? Dá o equilíbrio. Você não consegue pensar em nada mais do que ela está te falando ali, olha o pé, esse pé tá certo, vira aqui, vira ali. Quando você volta, você fala, nossa, então realmente fazer aula de dança te ajuda muito, né? Você um falou autocuidado, no começo, né? Esse autocuidado, é cuidar de você. Você cuida de tantas pessoas, cuida do seu familiar, dos seus amigos, mas cuide de você, faça algo por você. Eu sempre falo isso e eu vou falar sempre. Cuide de você, faça algo por você também. Porque quando você está bem, aí você cuida melhor do seu. Exato. Né? Você cuida melhor, ajuda mais. Lembra aquela informação quando você está no voo, que ele fala, primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca na pessoa que você precisa ajudar. Mesmo que seja seu filho, criancinha ali, primeiro você. Depois você coloca nele, porque senão você não vai conseguir ajudar. Não consegue ajudar. Exato. Então é isso, esse autocuidado, até mesmo as pessoas que estão passando nesse momento tão dolorido, esse nó no peito, se ela não escolher se cuidar. É o momento dela. Agora é só ela com ela. Ela vai ter que fazer esse trabalho. Por ela, né? Cuidar, buscar ajuda e fazer algo diferente. Não ficar vendo nada negativo. Exato. Nada negativo. Foge disso. Cuide de você, que você seja a pessoa mais importante. Existem terapias, eu não comentei isso, que ajudam muito. Assim, quando você faz uma oração, não importa a sua religião, não importa que nível de espiritualidade você atua, né, você vive, faça isso, entre em contato com você, fala com as suas células. Né? Isso! Eu faço isso. Não é? Agradece por cada célula, fala que você está curado. Isso é tão bom. Todo mundo fala que eu falo que eu sou adolescente, estou com 20 anos. E eu falo mesmo, eu falo, nossa, como você é jovem, saudável. Olha pro espelho todo dia. Eu falo que eu sou bom saudável. Dia, tudo bem.
eu aprendi isso, e isso eu aprendi. Eu fiz muitos cursos aí, né, muitas dinâmicas para você sair ali da crença limitante, de tantas coisas. E quando eu falo isso, não é que eu não quero envelhecer, não é nada disso, as pessoas julgam errado. Mas eu aprendi espírito a jovem, falar né? pro meu corpo que ele tá saudável, que ele Exato. tá jovem, certo? Então, tô seguindo isso, eu aprendi e estou seguindo. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Isso aí. E é um aprendizado. Maravilhoso. Porque tem pessoas que falam, já tô velha, acabada, tô morrendo. O que você está falando pra você? Sempre quando eu vejo alguém falar, ai, eu sou isso, Ai, eu sou eu tô aquilo, mal. eu falei, não fala isso de você, nunca fala de forma Você é negativa. preciosa demais pra isso, você falar você é isso pra valiosa, você. você é uma pessoa especial. Sim, Nunca fala assim, ai, mas eu sou horrorosa, olha que eu não faça isso, nunca. não faça. Isso, E olha. muitas pessoas lindas falando isso. E conseguem se enxergar desse jeito, né? Meu Deus, tem Acabou. 3 minutos. Passou muito, falei pra você, passar Passa muito rápido, né? Ai, eu nem falei tudo, gente. Tá Olha, eu vendo? queria até falar uma poesia que tem aqui do Guimarães Rosa. Ah, dá tempo, Dá fale. tempo de falar? Fale sua poesia. Tá, a poesia do Guimarães Rosa. E que eu é- depois tá eu bem vou no fazer aqui um prefácio. vídeo só falando dos nossos colaboradores e coloco na rede social depois. Tá, é uma mensagem do João Guimarães Rosa, né, que é o nosso escritor mora aí. Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa alegria que Ele quer. Olha, muito bom. Isso está no A livro. mensagem está na dedicatória aqui. Tá vendo? Olha, então vale super a pena você adquirir o seu livro. Vai ficar aí salvo o contato. Fala de novo o seu contato do Ah, WhatsApp. tá bom. É o WhatsApp Vanderly, o telefone é 11 94231 5208. Isso, e aí você adquire seu livro, dá de presente, presenteie alguém. Ou você falou da importância de visitar, de conversar, por que não ler um trecho, né? Isso, exato, perfeito isso. Vou ler aqui algo pra você, e você lê pra pessoa, vai ali conversando. Exato. Eu acho que essa visita, né, assim, a gente pode fazer, né? Leva um chazinho, leva um café e leva um livro. Obrigada, amiga, você falou bonito. Ai, é verdade, leva um livro, lê um sim. trecho, conta, né? Olha, eu li aqui, achei interessante vir falar com você. Vou É, compartilhar. achei interessante. Nossa, perfeito. Muito E é bom. isso, e estamos aqui por isso, para isso, porque é uma ajudando a outra, né? As mulheres se ajudando, e isso é muito importante, é o que eu acredito, que eu desejo. Também. E mais uma vez, cuide de você, se coloque em primeiro lugar, sim, né? Isso é muito importante. Aí você vai pro terceiro eu, e aí isso não é ser egoísta, porque quando você está bem, você vai cuidar do próximo muito melhor, né? Você vai estar animada, vai estar bem. E não fale nada de negativo para você, porque você sim é uma pessoa muito importante, muito valiosa para os seus, né? Quando o filho tem orgulho da mãe. Ai, tão bonito, né? E aí, se você tá sempre melhor, sempre se cuidando, fazendo algo, ele fica mais feliz, né? Olha, minha mãe. Então faça isso por você. Então, eu acho assim também, é passar por momentos de dificuldade com dignidade, né? Com amor próprio, com a família junto, ensinando para a família como ela deve ser tratada também, né? São vários aspectos, É né? ensinamento, né? Nossa, precisamos de muito mais aqui de papo, É muita né? coisa, né, que vem Muita vindo, né? coisa, né? Mas Tá hoje puxando. eu espero que tenha ficado muito claro a importância de você se posicionar numa consulta. Isso ficou bem Exatamente. claro, né? Você ali com Exatamente. educação, com carinho. Fala E se ele profissional. for ótimo, você também fala para ele, nossa, doutor, muito obrigada, o senhor foi excelente, você me ajudou muito, agradeça a ele, porque ele vai se tocar e falar, porque ele também é professor, né? Ele vai falando para os outros, ele também é uma referência. Então, toda vez quando eu tenho uma consulta, eu falo, nossa, gostei da consulta, muito obrigada, saí daqui realizada, entendi tudo. Ah, que bom, né, Ana? Então, nosso tempo chegou ao fim. Um abraço a todos vocês. Lembrando que depois vou falar dos apoiadores, deixar um vídeo gravado, porque hoje não deu tempo.
foi muito corrido. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram aí conosco. Espero que você aprendeu alguma coisa. Ajude o próximo também. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada pela audiência, pelos corações. Cíntia vai ganhar o livro com a dedicatória. Olha que maravilhoso, né? Ela vai escrever aqui. Então, pessoas, tchau. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada aí. Adorei.